Nesse fim de semana começa o Brasileirão e é com o pé na porta, hein? Botafogo e Palmeiras ao vivo aqui na Globo, domingo, às 4 horas da tarde. O atual campeão venceu o amistoso contra o Novo Horizontino no sábado e o capitão Marlon Freitas bateu um papo com a gente. O Botafogo nunca desistiu. O torcedor do Botafogo se acostumou a ver o Marlon desse jeito. Não tem um que não fique arrepiado com o discurso dele pro time antes da final da Libertadores. Tá na história, o capitão campeão. Aí o capitão do glorioso Marlon Freitas. É seriedade em cada momento dos jogos e na maioria das entrevistas também. A gente tem que sair de cabeça erguida. O Botafogo nunca desistiu, o Botafogo vai lá pra competir. A gente ouve sempre você falar dessa forma assim, mais séria assim. Mas como é que é o Marlon ali na intimidade? O Marlon é mais tranquilo, mais risonho? Não, sou assim, sou mais tranquilo, sou mais da zoeira, né? Quando eu tô com meus companheiros assim, no momento off ali, né? Sem as câmeras, eu sou um cara bem descontraído, um cara divertido. O Botafogo tinha acabado de vencer o Novo Horizontino por 3-1 num amistoso no estádio Newton Santos. Um gol do Barbosa e 2 do Patrick de Paula. O técnico Renato Paiva pôde escalar o mais próximo do que deve ser o time do Botafogo para o início do Brasileirão, com o Arthur na ponta direita e o uruguaio Santi Rodrigues no meio-campo. Faltam 6 dias para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, lá em São Paulo. 3 dias depois já tem Libertadores. A maratona vai começar, né? Muitos jogos, né? Competições brasileiro, Libertadores, o Mundial também no novo formato. Vai ser um ano longo e com certeza a família Botafogo vai fazer história mais uma vez. Mas não se engane com esse Marlon tranquilão, não. Quando tudo começar de novo, ele tá pronto para ser aquele capitão que a torcida já conhece e de quem o time precisa. Uma boa semana, Deus abençoe cada um, tá? Família, um abraço, tamo junto, uma semana abençoada para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Começou o Brasileirão. Ana, eu incendiei, eu e a torcida Eu do ouvi Fogão, sua né? voz lá. Você ouviu? Ouvi, porque eu assisti ao jogo. Ah, muito bem. O Botafogo encontrou o Novo Horizontino. Isso foi um jogo treino, não valeu nada, gente, mas valeu pro torcedor começar a tentar entender quem é o Renato Paiva e como ele joga, né? A gente vai ver como foi e na volta vamos falar taticamente o que todos nós achamos desse Fogão versão 2025, minha cavalaria, alvinegra. Rodou. O foco era de uma partida oficial. No primeiro teste de Renato Paiva, enfim, um Botafogo com cara para 2025. O amistoso contra o Novo Horizontino teve presença de torcida e pressão alvinegra desde o início. Após chute de Alex Telles, a bola bateu na trave e sobrou para Alexander Barbosa encher o pé com o gol livre. O segundo veio logo na sequência, em belo chute de Patrick de Paula, que tem evoluído neste retorno ao alvinegro. O camisa 6 recebeu o abraço dos companheiros e segue mostrando que pode ser uma peça importante do time. O terceiro veio com jogada de Igor Jesus, que fez um drible da vaca e deixou a bola para Patrick de Paula marcar mais um. Estou me dedicando para dar o meu melhor ali, em prol do Botafogo, em prol do grupo, para qualificar mais do grupo. A gente sabe da importância do jogo, mesmo sendo amistoso, o Botafogo sempre vai entrar para ganhar. Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que estar pronto o mais rápido possível. No fim, vitória por 3-1, que mostra que o ano, enfim, está começando para o alvinegro. No jogo de preparação, agora começa o bonito, agora começa a examinar. Cavalaria, Pedro. O que é isso? É uma cavalaria? Cavalaria. Ai, gostei. Cadê, Alex? Cadê minha cavalaria? Tá passando, Pô, tinha que fazer a Venê. vontade do Renato Paiva passando aqui, senhor. Tá passando a minha cavalaria alvinegra. E o Patrick de Paula, Venê Casagrande, que foi, vamos dizer assim, uma escolha que não era a natural. Tudo bem que ele, no ano passado, pra quem não sabe, ele foi emprestado, né? Ele não estava no segundo semestre no Botafogo e em alguns momentos
na sua história com o Botafogo. Ele passou por muitos problemas clínicos e agora a gente percebeu que o Patrick, ele decidiu que vai começar um ano de 2025 diferente, com muita dedicação, até fora do clube, de parte física, psicológica e tudo mais. E já tinha marcado seus golzinhos aí no Carioca e agora marcou 2 gols nesse jogo contra o Novo Horizontino, Vini Casagrande. Fernandinho, eu sinto o Patrick de Paula muito mais amadurecido. Como ser humano, a gente percebe, inclusive, nas entrevistas, na postura dele também dentro de campo. Isso é importante, porque eu acho que o Patrick de Paula precisava passar por esse processo. Inclusive, o empréstimo dele ao Criciúma, com certeza, o ajudou nesse sentido. E é óbvio que também existe uma preocupação pela questão física, porque não é só a cabeça agora que preocupa, é também o joelho, porque ele teve uma grave lesão no joelho. Só que é um jogador que, se ele se cuidar, e quando eu falo se cuidar, é fora das 4 linhas, focar na preparação dele, entender que o corpo é a ferramenta de trabalho dele, tenho certeza que ele vai conseguir ajudar de alguma forma. Não sei se vai ser titular com o Renato Paiva, é muito cedo para dizer isso. E, de fato, foi uma surpresa a escalação dele no time titular, mas ele conseguiu dar conta do recado dentro de campo, mostrando que ele pode ser, sim, um reforço caseiro para o Botafogo na temporada 2025. E eu acho que o Campeonato Carioca ele já tinha mostrado que ele poderia ajudar. É óbvio, o contexto totalmente diferente, vários jogadores jovens, não seria aquele time que vai ser usado no restante da temporada 2025. Mas nesse amistoso aí, a gente pode ver um Patrick de Paula muito mais maduro dentro de campo, como jogador e também como pessoa. Ô, Lucas Pedrosa, e sobre o ataque do Fogão? Sim. O Igor um pouquinho diferente do que a gente via desse Igor. Num todo, um Botafogo com muitas bolas longas, né? Isso já era muito comum porque o Barbosa tem essa qualidade e às vezes ele usava isso como um recurso. Mas eu senti que vai ser uma característica, muito mais do que só um recurso. O que eu senti no ano passado é que tinham várias coisas e aquilo era mais um, é um plus. O que eu percebi, tudo bem, um jogo só, né, gente? Muita calma nessa hora. Mas que foi uma coisa que vai ficar muito característica desse Botafogo do Renato Paiva, essa bola longa. E esse Igor Jesus um pouco diferente, o que você achou do Arthur? O que você achou do Santi? Conta pra mim, Pedrosa. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu acho que ele mantém uma estrutura, principalmente porque ele não tinha um Savarino com a Venezuela, e é um jogador extremamente qualificado, não só para construir por dentro, mas também para construir por fora. Porém, ele usou o Patrick de Paula como meia, como um jogador mais avançado, e ele apostou na movimentação do Gregor e o Marlon Freitas. Essas bolas longas são justamente para você priorizar os jogadores de qualidade que o Botafogo tinha na frente. O Santi, o Arthur e até mesmo o Igor Jesus, que faz essa parede, faz essa raspada de bola também muito bem. O ponto é, eu acho que no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu se assentar, teve o controle, teve um entrosamento decente, aí você viu um Botafogo com mais cara do Renato Paiva, que era o quê? Laterais bem agudos, bem abertos, pontas bem abertos também, para quê? Para você ter o alargamento do campo pro meio trabalhar. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar aí aos 2 gols do Patrick de Paula. Você tem o Alex Telles, é um privilégio muito grande, porque ele é um jogador muito qualificado e inteligente, então ele também vai evoluir. E tem um outro jogador que acabou entrando no segundo tempo, que eu acho que em algum momento vai pegar essa vaga aí, pelo menos brigar, ser no 12º jogador, que é o Natan. Para mim, o Natan, ele vai encaixar nesse time aí, que ele se recuperou de lesão, voltou aos poucos aí. Então, assim, eu não vejo esse Botafogo que jogou na partida contra o Novo Horizontino sendo o Botafogo ideal na cabeça do Renato. Eu acho que o Patrick de Paula, em algum momento, ele vai sentar no banquinho para deixar o Savarino ser esse articulador e, obviamente, o Santi vai ter que subir de produção, o Arthur vai ter que subir de produção. Eu vou alertar aqui novamente o que eu já venho falando há meses. É injusto colocar uma capa de Thiago Almada no Santi e uma capa de Luiz Henrique no Arthur. Não é assim que o futebol funciona. Precisa de adaptação, precisa de calma, de tranquilidade, e o futebol é coletivo. Achar que o Arthur vai fazer o que o Luiz Henrique fazia é utopia. Vocês viram o Thiago Almada nas eliminatórias aí no último final de semana? O que ele fez? Aquele cara é muito diferente. Então também colocar essa capa no Santi Rodrigues também é injusto. Então o que o Botafogo tem que fazer é voltar a ser forte coletivamente para que as individualidades apareçam. E um jogo não dá para definir nada. Então com muita tranquilidade, com muita paciência, qualidade tem. O elenco tem, o Bastos voltando a jogar também, uma excelente notícia, entrando no segundo tempo. Enfim, o Botafogo está tentando ter uma cara.
e não vai ser um jogo que vai definir isso. Inclusive, às vezes até essa questão da bola longa, que ela era um recurso, ela pode não ser uma característica, Lógico. ela pode continuar sendo um recurso. Mas quando você está falando de um primeiro jogo da temporada, com um novo professor, com um novo treinador, e você precisa fazer com que as coisas aconteçam, no caso do Barbosa, você vai usar o que você tem de recurso. E foi, eu acho, o que ele fez. Agora, essa questão da capa... Vocês não estão falando isso de hoje em relação ao Luiz Henrique e ao Almada, e ao Arthur e a Santi, respectivamente, e a gente vê até a diferença de posicionamento do Santi para o Thiago Almada. O Santi, ele fica bem aberto ali mesmo Mas pelo lado pedido do esquerdo. técnico. Né? Não quer dizer que seja uma característica dele, é pedido do técnico. Assim como o técnico pediu pro Igor Jesus ficar mais dentro da área. E o próprio Igor falou comentou sobre isso. E ficou, né? E ficou mais. Nossa, a diferença era muito grande. E ele que porque o Igor ele saía muito. E ele tem essa capacidade física, né? Parece que o Igor tem uns 30 pulmões, né? Sim. Porque ele termina o jogo, ele tá lá na zaga tirando bola, se for preciso. Ele é muito inteligente e tem um poder cardiorrespiratório, assim, uma capacidade muito grande, né? Inclusive, sobre esse comentário do Pedrosa, e eu obviamente concordo, o Arthur, inclusive, ele tá há muito tempo sem jogar no seu alto nível, no seu prime. Porque o prime dele foi no Bragantino. Depois ele teve uma saída, foi pro Palmeiras, não conseguiu performar da melhor maneira possível, foi pra Rússia, e eu confesso, eu não vi 3 jogos do Arthur lá, mas comentaram que ele estava longe de ser o Arthur ideal, e agora ele vem pro Botafogo tentando resgatar esse melhor futebol. Ou seja, fica mais injusto ainda quando você faz uma comparação com o Luiz Henrique, que fez uma temporada absurda, para muitos o melhor no futebol brasileiro em 2024.